A música sempre foi uma arte essencial para a evolução do homem em todos os seus sentidos, não só os audíveis, mas aqueles que o envolvem plenamente com Deus. Música dá alma ao universo, asas à mente, voo à imaginação e vida a tudo. O Conservatório de Piedade é uma escola de música de alta qualidade, onde se tenta formar músicos de fato, né? Para que as pessoas façam isso com excelência. O conservatório tem uma importância fundamental, né, no nosso município e na nossa vida, principalmente na minha, que vivi e vivo isso, né? A partir do momento em que você é picado pelo bichinho da música, aí, cara, daí você faz coisas que até você duvidaria que você faria para aprender, para desenvolver, para crescer. E eu vejo, sinceramente, aqui em Piedade, um extremo benefício por conta da gente ter um conservatório gratuito, com uma excelente estrutura, com professores todos de destaque na região, músicos, todos eles de extrema capacidade. Eu acredito que eu estou atingindo um sucesso na carreira musical. Hoje em dia eu vivo de música, como outros tantos vivem, outros tantos passaram por aqui e estão em outros lugares, né? Como professores, como profissionais de músicas, né? Em performance. E esse trabalho não vai parar nunca. Piedade, certamente, desde aquele princípio, lá no começo, naquela interseção de Capela até 1857, quando foi instalado o município, e por ser uma comunidade eminentemente religiosa, desenvolveu o gosto pelas festas, notadamente as festas do Divino. Então, nós temos registros de festas do Divino a partir de 1860 e alguns números pequenos aí, que fizeram a diferença. Mas festa, sem você ter uma música de acompanhamento, não há de ter aquele realismo vigoroso que a alma precisa para sentir a presença de Deus. Esta é a grande realidade. Todas as grandes famílias da cidade tinham que ter um filho músico e dedicavam o seu tempo para ter filhos músicos. E Piedade teve inúmeros grandiosos filhos músicos até a formação em 1916 da Grande Lira de São João, fundada no dia de São João de 1916, com início em 1917. Então é a festa de São João, então a Lira São João foi batizada como Lira São João, em função da data da fundação dela. Ela veio, teve seus auges, né? Então percebe-se que este celeiro de música começou lá no início de Piedade com as primeiras festas e atravessou um período de 100 anos gigantescamente coroados pela Lira São João. Indiscutível a presença da Lira, indiscutível a presença de seus maestros, indiscutível a presença de seus músicos e seus talentos. Era muito bonito eu, moleque, ir na praça, ver ela tocar, coreto, procissão, isso, aquilo, aquilo outro. Ela estava sempre nós costumávamos dizer que ela tocava em tudo, até em inauguração de cerca de arame farpado, levantamento de poste, ela fazia tudo. Ela estava sempre pronta para atender as necessidades musicais que o município tinha. A Lira São João estava sempre pronta. A Lira tem a alma de Piedade, porquanto em tocando nas festas, ela fazia coisas maravilhosas com seus virtuosos. Ela saía às 4 da manhã nos aniversários de Piedade para fazer a proclamação do dia importante lá às 4 da manhã. Meu Deus, às vezes era às 6 da manhã,
Mas, sempre muito cedo, a Lira briosamente passava pelas ruas tocando aqueles dobrados cadenciados. A Lira foi especialista em dobrado. E naquelas festas do Divino Espírito Santo, que Piedade foi mestre nessas festas, a Lira tocava com esplendor. E se a Lira não aparecesse, se a Lira não tocasse, não haveria festa naquele dia, porquanto ela trazia a presença do Divino, ela trazia a presença de Deus, ela trazia a presença do que de melhor fosse. A Lira tocou, sacramentou, estamos em festa, somos felizes. Este é o condão da Lira, e por isto mesmo que ela serviu de ponte de transição para a música, com os vínculos que teve com o Conservatório Dramático Musical Carlos de Campos em Tatuí, com os vínculos que ela tem hoje com o Conservatório Musical, em nome deste grande maestro, desse grande músico que foi Davino Tardelli da Silva. Dela saiu a banda Tangarás, que era o Davino que regia. E que hoje é um dos grandes braços da Lira e que tem feito espetáculos laboriosos, extraordinários, levando um ritmo mais leve do que a própria Lira São João. E o meu pai tinha uma orquestra que chamava Davino e sua orquestra. E os bailes, assim, eram o baile, entendeu? Eram os bailes, não era um bailinho qualquer, oba-oba. Era uma coisa muito bacana. E as festas, né, eram feitas aqui, neste espaço aqui do literário, e o meu pai é que tocava, né, que vinha brilhantar as noites piedadenses, as festas, inclusive carnavais. Meu pai tocou 45 carnavais. Então, né, é uma vida, né, só de carnaval 45, né? Então, e a maioria foi aqui nesse espaço. Olha, meu pai estudou até a 4ª série, antiga 4ª série, né? Hoje seria o 5º ano, hoje, né? Mas é a antiga 4ª série. E na antiga sede da banda, antes de ter o conservatório, ele e outros músicos davam aula para as pessoas, para as crianças lá, de graça. Então já começou lá um negócio, né? A sede da banda, a Lira São João, não tinha dinheiro, como nenhuma instituição tem, né? O Davino, por muito tempo, ele sustentou a banda. Eu não vivi essa época, né? Foi antes de eu ter entrado, apesar de ter entrado com 9 anos. Mas a Lira São João, ela não tinha dinheiro para pagar suas contas, não pagava água, luz. Era tudo o Davino que bancava com o salário dele para que a banda existisse, né? Além de ser um excelente músico, era um homem de um coração enorme, né? E isso ele não contava para ninguém, mas alguém tinha que pagar as despesas que tinha ali no espaço. Então essa gratuidade, esse ensino gratuito já começa lá atrás. E eu acredito não, tenho certeza, que antes do meu pai, porque ele também aprendeu ali, na Lira São João. Foi ali que ele aprendeu música. E ele aprendeu gratuitamente com alguém também, né? Então, hoje nós temos o conservatório, que é gratuito para os alunos, para quem vai estudar, mas é uma coisa que vem vindo já há muitos anos. Eu sou membro da Lira São João desde os 9 anos de idade, ou seja, 51 anos que eu faço parte da entidade. Tocando, regendo, seja lá o que for, eu sempre fiz parte da entidade. A Lira São João teve os seus problemas, ela teve, vamos dizer assim, os músicos foram uns se cansando, outros falecendo, sem renovação na época, né? Não tinha muita renovação. Muitos músicos que na realidade foram criados em Piedade foram embora de Piedade, não estavam mais tocando aqui. Músicos de fora que vinham aqui para Piedade tocar já não vinham mais porque era cansativo e o pessoal já tinha uma certa idade, né, para vir para cá, e ela foi se acabando. E ela se acabou exatamente quando eu me tornei presidente dela.
Foi um negócio bem interessante, dá a impressão que deram para mim para acabar. Ou talvez deram para mim porque sabiam que eu ia fazer alguma coisa, né? Não estou aqui crescendo, nada disso, mas é porque eu fiz, né? Nós fizemos isso, não só eu sozinho. Eu com mais 60, 70 membros da fanfarra que eu regia, né? Nós todos juntos resolvemos fazer alguma coisa. E fomos buscar pessoas que nos ajudaram. E da Lira São João que saiu o conservatório, né? Dela, né? Em função dela existir, que o conservatório existe hoje. Porque ela forneceu instrumentos, ela forneceu espaço, ela forneceu tudo. Fez o comodato de uso de prédio com a prefeitura, o prédio que nós construímos, né? Para ela, no terreno da prefeitura. E nós passamos para a prefeitura o prédio que pertence à Lira São João, e foi feito o comodato de uso dos prédios, né? Para que se fundasse o conservatório. Então, essa é a história bem resumida do que aconteceu com a Lira São, como foi a Lira São João, de onde ela veio, como é que se fundou o conservatório e como ele está existindo até hoje. E o Taliani foi o mentor, na verdade, do conservatório, né? Foi através do Taliani que o conservatório realmente começou. Na época era o Tadeu, o prefeito, e junto com a prefeitura, o conservatório foi feito tipo mutirão, e na época tinha uma banda marcial que eu tocava, meu marido tocava, né? E nós ajudamos o conservatório, não a construir, porque a gente não tem esse cacife, né? Mas a gente ia aos finais de semana pintar o conservatório. Então a gente tem também uma ligação assim com o prédio em si, porque a gente também ajudou naquilo, sabe? Quando foi sugerido o nome, foi assim algo unânime, né? Entre todos as pessoas que conheciam a história da música de Piedade, que foi dado o nome de Conservatório Artístico Davino Tardelli da Silva. Davino Tardelli da Silva. Entre outros ícones da música que nós tivemos aqui em Piedade, o Davino foi um que se destacou demais, né? Então, veio a ideia de se montar o conservatório em Piedade, né? Primeiro pela necessidade de se montar a banda de novo, de se fazer músico, né? Para que essa banda acontecesse, mas também uma ideia que foi aceita pela própria Secretaria de Cultura da época, por Tatuí, foi por quê? Porque nós tínhamos muitos músicos aqui de Piedade, muitos de fora da região, aqui de Sorocaba, que iam para Tatuí. Piedade é mais próximo. Então eles vinham estudar aqui, né? Chegamos a ter mais de 500 alunos dentro do conservatório na época. Hoje também tem muitos alunos, né? Eu acho que tem próximo a isso também, mas pela distância, então os músicos vinham estudar aqui. E a qualidade, como eu te disse, né? Porque os músicos que davam aula aqui, não na sua maioria, não 100%, mas na sua grande maioria, eram músicos de Tatuí, do Conservatório de Tatuí, que também davam aula aqui em Piedade. Então, quer dizer, a qualidade é a mesma. A qualidade era a mesma, né? A exigência era a mesma, né? O protocolo, o currículo era o mesmo. Então, não tinha diferença nenhuma em estudar lá ou estudar aqui, a não ser que lá tinha muito mais práticas de conjunto, muito mais grupos, né? Mas aqui nós fazíamos sempre bem próximo deles, né? No quesito de qualidade musical. Então, daí, em 1990, eu entro na música e começo a fazer aula na escolinha de música da sede da Associação Musical Lira São João. Algo notório que aconteceu em 1994 foi que 4 alunos do conservatório aqui de Piedade passaram no concurso do Festival de Inverno de Campos do Jordão, reconhecido mundialmente e o maior do Brasil, né? E com um grau de dificuldade, né, para a gente entender, né, a dificuldade de se participar nessa época desse festival, era mais ou menos a média de 150 para uma vaga de cada instrumento. Então nós 4, na época,
participamos e viramos publicidade, né, próprio do conservatório. Tanto é que em 1994 o conservatório atingiu o número de 1.000 inscrições, 1.000 matriculados. Então aí houve todo um crescimento, né, e assim, não há dois links importantes aí que a gente precisa falar nessa história. Não há como falar do conservatório sem falar da Lira São João, e não há como falar do conservatório sem falar no José Eduardo Taliani, né? Que foi o nosso professor, foi o nosso maestro, foi a pessoa que tinha o feeling, a sensibilidade de estar colocando cada um no seu instrumento, né? Trazendo também o papel de pai no conservatório, aconselhando com a sua experiência, né? As coisas boas, as coisas más que a gente tem na vida, né? E trazendo os caminhos bons, né? Que a música pode trazer para um jovem, né? A parte saudável de todo esse aprendizado. Daí a gente sai de 94 participando, ganhamos muitos concursos, né? A gente viajava todo final de semana com a nossa fanfarra. E daí a gente chega no ano de 1997, é um ano que eu me afasto da Lira São João por motivos de estudo, passo na universidade, vou cursar análise de sistemas lá na cidade de Piracicaba, na Universidade Metodista, né? Me afasto nesse período e retorno no conservatório no ano de 2015. Sou convidado pelo maestro, foi formada uma banda. Na época a gente estava com uma banda parada nessa época. Formam a banda Sinfônica Lira São João para fazer o concerto de 100 anos da Lira São João. E aí começa a reviver. Eu começo a reviver de novo toda essa vontade, né, de ter largado. Acho que há a possibilidade aí de voltar novamente, né? E volto, toco. Fica 2016, continuo estudando, vou para a Fundec, participo da banda sinfônica da orquestra lá jovem, para manter os estudos, né? Em 2017, o Taliani, tenho muita amizade com ele, né? Ele me conhece há mais de 30 anos, e ele me convida para tomar um café no escritório, sem me falar ao certo o que seria o assunto, né? E eu chego no escritório, tomo um café com ele, e ele simplesmente fala assim: viu, Chicão, você é o novo presidente do conservatório, da Associação Musical Lira São João. Eu falei, tá bom. Aceitei o convite de bate-pronto, assim como veio, né, o convite inesperado, eu aceitei. O trabalho que o Leandro faz hoje é um trabalho assim maravilhoso, né? Que ele faz dentro do conservatório, né? Ele modernizou o conservatório, né? Ele mantém a história, ele mantém o legado, mas ele modernizou o conservatório. Ele traz um conservatório com linhas novas e trazendo cultura do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ele traz o sinfônico, ele põe ali uma música, uma peça sinfônica que o maestro não consegue falar nem o nome do compositor, de tão difícil que é, um austríaco, não sei o quê, mas ele traz ali aquele clássico para ser tocado, que é lindo, maravilhoso, e pouca gente que está aqui assistindo imaginava que um dia na vida dele ia escutar uma música daquela. Né? E ao mesmo tempo toca ali Glenn Miller, toca samba, toca isso, toca aquilo. Então ele é um conservatório extremamente eclético no que diz respeito ao repertório que a Lira São João apresenta, né? Que a banda Lira São João apresenta, o próprio Gerson Tangara já é isso mesmo, né? Já é mais popular, né? Mas a banda ela traz desde o popular ao clássico, né? Sou o maestro Bruno Cardoso dos Santos, formado pelo Conservatório Davino Tardelli da Silva.
Sim, eu sou de uma família de músicos, né? Aí com o desejo de aprender música, aconteceu a fundação do Conservatório Davino Tardelli da Silva, que foi idealizado pelo professor Taliani, e o Taliani me recebeu muito bem e foi o meu primeiro professor que deu os primeiros direcionamentos, me ensinou as primeiras notas do instrumento. Eu falo que a regência, para mim, uma coisa que veio acontecendo, né? Às vezes por iniciativa de tomar a frente de algumas coisas, né? E aí eu sou grato pela oportunidade que eu tive daí aqui em Piedade, na Banda Sinfônica Lira São João. Hoje a Banda Sinfônica, ela evoluiu também, não com questões de melhorias somente, mas ela acompanhou a evolução do público, o gosto musical do público. Porém, é uma banda que não esquece das suas raízes. Minha trajetória começou por volta de 1989, com a fanfarra Lira São João, através do maestro Taliani. Ele foi o primeiro cara que deu um instrumento na minha mão para mim tocar. E o projeto começou, num primeiro momento, como Big Band Lira São João. Fizemos os primeiros ensaios, surgiu a oportunidade de uma primeira apresentação numa audição. E passado essa primeira apresentação, a gente começou a procurar um nome para o grupo. E surgiram várias ideias, né? Alguns muito bons, outros nem tantos. E aí então a gente chegou nessa questão histórica, também que acompanha o município de Piedade e a história da Lira São João, que por volta dos anos 40 a gente teve aqui na cidade uma banda com uma formação muito parecida com o que a gente tem hoje, guardando as proporções de que na época eles não tinham recursos tecnológicos, né, como instrumentos eletrônicos e tudo mais, mas a formação, a ideia, a proposta vinha de encontro total com o que a gente estava querendo fazer aqui na escola, né? Então foi aí que a gente batizou o nome desse grupo que estava sendo montado como Orquestra Jazz Tangarás de Piedade. Então estava aí o nome perfeito para um grupo com um trabalho excepcional. Eu sou muito grato, muito feliz de poder estar à frente desses músicos, assim, grandes músicos e alunos super capacitados para estar ali. E o trabalho de lá para cá vem de vento em popa. Cada programa que a gente faz é um novo desafio, uma nova curtição. É uma dádiva para a história de Piedade da música e não só da música, a música como este elemento de congraçamento, de união das pessoas, e Davino foi exatamente isso. Então, quando se vê o conservatório musical, que foi ideia de Davino, que foi levada a contento, não propriamente por Davino em todos os momentos, mas que foi Davino o alicerce deste grande, absurdamente lindo patrimônio histórico de Piedade. Quem for contar essa história no futuro, que a conte ressalvando esses aspectos do clube literário, da banda, da lira e com a presença de Davino Tardelli da Silva. Importantíssimo. Sem eles, não há história. Primeiro que eu penso que a música é a única arte que consegue transformar o ser humano instantaneamente, no momento que você escuta ela, né? Então você tem música para trazer um conforto, você tem música para trazer uma alegria para você, e até aqueles que fazem uma atividade física tem uma música para uma motivação de exercício físico.
Então a música está presente e consegue transformar o ser humano no momento exato que ele escuta, né? Eu acho que é isso que traz a paixão. E é isso, o que vai acontecer é só a vida mesmo que vai dizer, né, cara? Quem entra, quem permanece, quem se torna um músico profissional, ou aquele músico que, ele tem a sua própria profissão, outra carreira que ele tem, mas ele tem um enorme prazer em tocar um instrumento, participar de um grupo. A gente tem muito isso. Amigos que cada um tem a sua profissão diferente, que não são músicos profissionais, mas, poxa vida, toda quarta-feira tá sentado aqui no ensaio, com o sorriso aqui em cima, ou seja, se divertindo, curtindo, aprendendo, desenvolvendo no seu instrumento. Então, eu acredito que o nosso papel é esse. A Lira São João existe desde 1916, né? Por lá passaram grandes músicos, o nosso maestro, o senhor Davino Tardelli da Silva, Taliani, e agora eu estou como diretor-geral do conservatório, né? Eu tenho essa missão de dar continuidade em tudo que esses gestores e músicos fizeram anteriormente, né? Espero que num futuro próximo os novos gestores, né, continuem dando a oportunidade e fazendo com que o projeto continue crescendo, né? Bom, eu espero uma vida longa, assim, muito longa do conservatório, que eu acho que será, porque já tem aí vários anos que ele só vem crescendo, né? E assim, que os músicos, que eles continuem pipocando aqui na cidade, sabe? Que não fique assim, eu toco um saxofone e vou tocar lá quietinha na minha casa. Não, que isso pipoque na cidade, que cresça e que cada vez mais o conservatório vá para frente, né? E assim, Beethoven já dizia que quem ama a música não pode ser infeliz. Então, acho que a música traga felicidade para todo mundo, né? É isso que eu quero. Porque o músico, ele não nasce de um lugar só, né? Ele nasce de um monte de lugar, né? O músico brota, né? O músico brota. A música é diamante, né? Você vai limpando, e você consegue achar um, né? Você acha um diamante ali, né? Que é um músico. Então, nós convivíamos com pessoas de todas as classes sociais, de todas as profissões que conosco lá tocavam. Então, eu realmente tenho muita saudade e muito carinho deles. Saudade do tempo que nós usávamos esse uniforme que está aparecendo aqui atrás e fazíamos as nossas apresentações na praça, na igreja, em outros municípios e assim vai. Muita saudade, muita lembrança de muitos exemplos deles. Muita lembrança. É isso aí.